Ela é empreendedora, professora de balé, estudante de direito. Além de tudo isso, é filha de jornalista e com apenas 20 anos acabou de cursar jornalismo. O trabalho de conclusão de curso gerou um produto jovem, dinâmico e, acima de tudo, profissional. A revista Bela Mulher foi elaborada minuciosamente. Ao longo de um ano, Milene realizou pesquisas, leu livros, aprimorou suas habilidades em diagramação e estudou sobre empreendedorismo. Bom, a Bela Mulher, ela é resultado da minha monografia em jornalismo, né? E quando eu percebi que eu tinha uma afeição para o jornalismo impresso, eu decidi que eu faria uma revista feminina no meu TCC. E aí meu pai me desafiou, disse que eu deveria pensar melhor sobre isso, eu deveria fazer uma pesquisa de mercado para ver o que a mulher quer ler, o que o anunciante, se o anunciante tem interesse. E foi muito engrandecedor, assim, porque eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado que talvez eu fosse lançar um produto e que esse produto ele tem que ter uma base, né? As pessoas têm que se identificar, exatamente. As pessoas têm que gostar. E você precisa lançar o seu produto pensando em tudo que pode dar errado. Não só o que pode dar certo, né? E com base nisso, eu entendi que eu precisava estudar sobre empreendedorismo, né? E foi um dos tópicos no meu trabalho teórico. A opção de uma revista feminina tem como base a identificação dela com o tema e trabalhar aliada à revista da família. Primeiro porque eu gosto de escrever para o público feminino. Sempre gostei de tanto de escrever como ler tudo quanto é publicação feminina. E depois porque eu queria que fosse um suplemento da revista da cidade. Eu não queria desvincular a minha ideia da revista do meu pai, que é tão tradicional na cidade, né? E como a revista dele é uma revista empresarial, eu optei pelo público feminino porque é quase que o inverso, né? Assim, uma revista da outra. Então, não teria nenhuma possibilidade de concorrência, nem nada disso. Fora que o que eu estudei sobre imprensa feminina me mostrou que as mulheres leem muito. Silvia Felice é mãe de Milene e também é prova do espaço conquistado pelas mulheres no mercado. Responsável pela diagramação da revista da cidade, revela que a infância da filha foi de contato com este meio. Quando ela era menina, assim, de 10, 11 anos, eu acredito, ela tinha uma coluninha na revista, sabe? E ela escrevia, todo mundo gostava. Então, ela sempre, a tendência dela foi para o jornalismo mesmo, eu acho que, né, teve um pouquinho da influência do pai e tal, mas eu acho que foi por aí. Quando a gente fala em revista, todo mundo se interessa nas matérias, né? Porque a gente sabe que tem a dedicação de um jornalista, de um repórter ali. Mas, geralmente, os anúncios, eles passam meio que despercebidos, né? Às vezes a gente folheia algumas revistas conhecidas em nível nacional e a gente, essa propaganda de carro, você acaba querendo pular para a matéria principal. E o que chamou a atenção na sua revista foram os anúncios também, né? Que foram todos, assim, produzidos em Arapongas. Eu tive que ter maior cuidado com isso, porque na pesquisa que eu fiz com as leitoras, eu fiz um questionamento sobre o que chamava mais atenção delas na revista, se eram textos, se eram fotos ou se eram os anúncios. A maioria disse que eram os textos. E aí eu pensei, bom, meu produto tem que ter uma viabilidade econômica, eu preciso ter um retorno, né? E aí eu pensei, bom, os meus anúncios têm que chamar a atenção para que os anunciantes queiram anunciar. E aí a minha ideia foi justamente colocar meninas araponguenses como modelos, porque em Arapongas a gente tem muita mulher bonita, muita mesmo. E aí eu não precisaria contratar modelos, nem nada disso, eu simplesmente chamei amigas minhas que fizeram assim por companheirismo mesmo as fotos, e isso gerou um comentário, por ser meninas conhecidas e tal. E você falou nas fotos, as fotos quem fez foi o Johansson. Isso. E você junto ali com ele na produção, que eu acho que foi assim, um casamento muito bom nos resultados. Eu acho que foi muita ousadia de vocês, essa propaganda onde as bailarinas estão em meio à Avenida Central aqui de Arapongas, que é a Avenida Arapongas, numa chuva, assim. Esse dia e é aquela coisa assim, realmente assim, é o que a gente aprende em jornalismo, que as imagens também devem passar informação
e sentimento. E conseguiu, né? Os anúncios conseguiram isso. Essa foto foi muito interessante porque surgiu o fotógrafo, né, o Johansson, ele teve a ideia de fazer foto de bailarinas na chuva. E aí a gente ficou pensando, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa reunir várias, porque a ideia era que fossem várias bailarinas mesmo, mas a gente teria que esperar o dia da chuva, daí a gente ficava, cada dia um entrava no clima-tempo para ver que dia ia chover. Até que a gente definiu um sábado lá. Acordei de manhã, aquele sol rachando, né? Coisa mais quente do mundo. Daí eu falei, ai meu Deus, não vou conseguir fazer a foto de bailarina na chuva. Daí ele me ligava, não, a gente vai conseguir, deixa tudo certo. Vai chover hoje. Na hora que a gente saiu, começou a chover. A chuva mais gostosa do mundo, que, assim, sabe aquela chuva que você gosta de tomar, e a avenida era um sábado que o comércio era aberto, todo mundo passava, buzinava, o pessoal parava com o guarda-chuva olhando a gente, assim, foi muito legal. O Johansson teve, assim, foi muito importante pra mim, muito, ele foi muito companheiro, ele deu ideia pra todas as fotos, ele que bolou todas as fotos, assim, eu só tive que ir atrás das roupas mesmo, da produção das meninas, mas o crédito é todo dele, dessas fotos aí, é todo dele. Além das modelos e anúncios, os cenários e o conteúdo, de uma forma geral, é 100% araponguense. Em tempos de redes sociais, adivinhem só como as decisões eram tomadas. A ideia era isso, era colocar Arapongas em primeiro lugar na revista. E teve sim, mas as nossas reuniões eram internet. Nem eu tinha tempo, nem ele que estava fazendo o terceirão, então a gente foi uma correria, assim, a gente se ligava, tinha as ideias, um falava pro outro, mas foi tudo, não deu pra gente sentar, conversar. Quem sabe agora nas próximas edições a gente consiga, né? Como dissemos anteriormente, Milene tem outras atividades. Em pouco menos de um ano, teve que aprender a dividir o seu tempo. Daí de março até julho, agosto, eu fiz só a parte teórica. Não tinha como eu fazer as fotos, porque eu precisava fazer a pesquisa de mercado para saber o que as mulheres queriam ler. E aí, depois de tudo isso, daí em agosto, eu comecei a fazer as fotos. A gente ficou 2, 3 meses fazendo as fotos. Depois das fotos prontas, e durante as fotos eu fiz as entrevistas, fiz as matérias. E aí, de setembro a outubro, eu fiz a diagramação da revista. Apesar de mãe e filha trabalharem na mesma área, são de gerações diferentes. Sentiram de perto os avanços tecnológicos. Ela comprou um computador que, na realidade, eu nunca tinha mexido. Depois, ela começou a fazer a revista no InDesign, coisa que eu faço a revista no CorelDRAW. Nunca usei o InDesign, até é um programa que está surgindo e que deve ser o próximo programa para diagramação de revistas. Então, eu ainda estou um pouquinho atrás, ela já está mais à frente, né? É bom que venham os filhos, né, com a modernidade e tal, para ensinar a gente. Então, mas aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu não conseguia ajudá-la muito, a não ser dando algumas dicas, né? De texto, algumas coisas assim. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que a gente pode tudo. De fato, quando a gente quer alguma coisa, a gente realmente pode tudo. Só que, assim, por mais que nós tenhamos essa visão de novidade e tudo mais, a experiência ainda é muito importante, né? Com certeza, com certeza. Todas as dicas que ela me deu realmente fez a diferença. Às vezes, uma palavrinha que você usa errado ali, que tem um duplo sentido, ela conseguia enxergar isso e aí eu mudava. Porque quando a gente escreve o texto, a gente não tem uma visão muito crítica do nosso próprio texto, né? E ela foi a minha visão crítica. Quando você fala em uma revista, as pessoas pensam, tem o fotógrafo, tem o repórter, enfim. Mas você teve que pensar em todos os lados. Não só como a grande produtora, a editora de tudo isso, mas como a empresária da vez, né? Porque você teve que pensar na parte de empreendedorismo. Como você iria comercializar? Exatamente. Então, eu acho que o mais importante para mim foi ter realmente lido livros sobre empreendedorismo, de vários autores. Então, em cada livro, eu entendia uma coisa, assim, eu precisava apresentar um produto que tivesse uma base, né, e que, ao mesmo tempo, agradasse aos leitores. E aí eu coloquei tudo isso no papel, estudei, escrevi, conversei com a minha orientadora sobre tudo isso, e aí eu tinha que colocar
transformar num produto. E o meu maior problema era que eu tinha que ver essa revista sobre todos os lados, né? De todas as formas. Eu não tinha que ver apenas os anúncios, eu tinha que ver toda a estrutura de diagramação, como que seria a cabeça de página, como que seria o número, tudo isso foi estudado, as cores a serem usadas. E são detalhes que, às vezes, quem está folheando uma revista não pensa, igual você falou, na cabeça, a fonte que vai ser usada, a logo da revista, né? Que vai ser a cara, aquela coisa que a pessoa vai olhar e vai falar, olha, é bela mulher, né? Exatamente. E aí, o que me deu, assim, o que me ajudou foi ter estudado sobre isso, porque isso é muito publicidade, é muito marketing, né? E no jornalismo a gente não tem isso, a gente estuda o jornalismo mesmo. E aí eu tive que estudar sobre cores, eu não sabia que cores transmitiam não apenas sensações, mas assim, sentimento, você leva a pessoa a pensar em alguma coisa quando você utiliza uma cor, então... Tudo isso eu tive que estudar e eu acho que é por ter estudado tudo isso que o resultado foi esse. Bom, foi ela quem escreveu as matérias baseadas na pesquisa de mercado respondida por mulheres, ajudou a produzir as fotos, montou o plano comercial da revista, mas não para por aí. Ainda há algo muito importante, tipo primordial, a diagramação. Sim, na faculdade a gente tem um pouco de tudo. Você aprende a escrever um bom texto, né? Você, enfim... algumas técnicas. Mas diagramação a gente tem até uma certa altura. E a diagramação é mais do que técnica, mas a criatividade. Quanto tempo, mais ou menos, você demorava, assim, para uma página? Cada página que eu fazia, eu demorava um dia inteiro. Quantas páginas tem a revista? 44. E aí, assim, foi muito difícil porque eu ficava assim, eu fiquei acho que umas 2 semanas, né, mãe, de pijama. Quase que nem saía da porta de casa, assim, só fazendo, das 8 da manhã até a hora que eu conseguisse ficar acordada. Aí eu ia dormir, eu sonhava que eu estava diagramando. Porque você fica ali na tela do computador, eu nem piscava. Minha mãe tinha que trazer comida para eu lembrar que eu tinha que comer. Daí ela vinha com vitamina, com um monte de coisa. Mas, assim, pra mim foi a parte que mais me sugou, assim, sabe? Porque eu nunca tinha tido uma experiência de diagramar uma revista, assim. Como você disse, é superficial na faculdade. A gente até faz uns trabalhinhos, mas nada que você se sinta, né, obrigada a fazer o melhor. Então, o meu medo era assim, cada detalhe que eu fazia, eu chamava ela para ir ver. Você percebe que você ficou crítica, por exemplo, quando a gente tem toda essa propriedade de executar um projeto minuciosamente, a gente fica muito crítico com o nosso e com o do outro. Exatamente. Quando você pega uma revista de moda, por exemplo, você tem aquela coisa, olha, gostei dessa fonte, olha, eu acho que aqui eles poderiam ter feito isso. Muito. Depois que eu fiz esse trabalho, enquanto eu estava fazendo, eu fiquei muito crítica mesmo. Exatamente isso que você falou. E até, assim, crítica ao ponto de questionar por que usou aquela determinada fonte, por que usou aquela foto, como para pegar ideias, né? Na verdade, a gente assinou esse ano inteiro uma revista feminina que era para que eu tivesse ideias do que diagramar. Depois de todos esses desafios, ainda tinha um quase pior. A temida banca do TCC, trabalho de conclusão de curso. É desafiador, assim, a banca, porque geralmente você coloca pessoas que entendem muito do assunto que você está falando na sua banca, né? Quando eu fui apresentar, é claro que você tem todo o domínio do que você vai falar, porque você estudou aquilo, você pesquisou sobre aquilo, mas... você está falando com pessoas que são experts naquele assunto, né? E no meu caso, uma das pessoas da minha banca, ele era coordenador do curso de empreendedorismo na Unopar. Apesar do nervosismo, valeu a pena. Mas a banca, você tem que ir preparado para tudo, né? Tanto para os elogios quanto para as críticas, e preparado sabendo sobre o que você vai falar. E como eu preparei tudo... porque algumas pessoas mandam diagramar, algumas pessoas mandam fazer as fotos, assim, e não ficam por dentro do assunto. Então, eu fiz tudo. Então, você sentiu todo o gostinho de... tudo. Você é a pessoa, assim, realmente que pode falar de cada vírgula da revista, né? Eu tenho como uma filha. É isso que eu ia falar agora. Porque veio de mim. Pior que porque cada detalhe, cada foto de matéria, assim, que às vezes a gente não acha que é tão difícil... é muito difícil você achar uma foto que te agrade, assim, né?
get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Cursando Direito, dando aulas de balé e produzir um TCC, ensinou a Milene a seguinte lição: o tempo, quem faz somos nós. Exatamente. Uma vez eu ouvi isso de uma professora de balé minha. Eu estava no terceirão, fazendo o terceiro ano, e eu falei para ela que eu ia parar de fazer balé por causa do terceiro ano. E ela me falou isso: o tempo quem faz é você. E depois que ela me falou isso, que eu percebi que realmente, se a gente se organizar, né? Hoje eu vou fazer isso, de tal a tal hora, de tal a tal hora eu vou fazer isso. Você consegue, o dia tem 24 horas, né? Então eu acho que quando eu tenho muito tempo para fazer as coisas, eu não faço tão bem quando o meu tempo é curto. Porque aí você dá valor a cada minuto do dia, entendeu? Então, eu acho que não é impossível, nada é impossível. Fazer duas faculdades não é impossível. Fazer um TCC difícil desse não é impossível. Eu acho até muito mais difícil aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro e vão estudar direito comigo à noite, que são pais de família, que podiam estar lá com os filhos, porque durante o dia não vê os filhos porque está trabalhando. Podia estar com os filhos, mas não, deixa para ir trabalhar, paga suado a faculdade. Isso é difícil, sabe, Débora? Eu acho que pessoas como eu, que têm oportunidade de só estudar, não precisar trabalhar, e que tem oportunidade de crescer, tem gente deixando para trás isso, sabe? Fazendo coisas que não vai evoluir, não vai ter um progresso, não vai... Então, eu acho que as pessoas têm que administrar mais o seu dia, esses jovens, administrar mais o seu dia e sempre buscar mais, não ficar na mesma, estagnar, né? Verdade. Até uma coisa muito interessante que um amigo meu fala, Shapiro, ele diz o seguinte, que quando a gente fala em crescer, tudo cresce. Cemitérios e lixões crescem a todo momento, mas a gente tem que saber se a gente está evoluindo. E essa é a grande sacada. Se a gente está evoluindo, e o que você falou sobre o tempo é verdade. Como você está usando o seu tempo? Como você está administrando tudo isso? Na verdade, até porque a gente tem, assim, várias possibilidades de estar usando o nosso tempo de forma ociosa, até mesmo por conta da internet. É verdade. Então, assim, é algo que nos induz muito a não fazer nada, chegar no final do dia e falar... Não fiz nada. As recompensas do projeto foi além da nota 10, pois ela já está colhendo mais frutos deste produto. Enquanto eu estava fazendo a revista, eu me sentia muito insegura em relação a ela. Porque eu já tinha me acostumado com o texto, eu revisei os textos várias vezes, então eu já tinha me acostumado com o texto, já tinha me acostumado com as fotos, com a diagramação, e aí você acaba querendo fazer tudo diferente. Aí, quando eu apresentei para a banca, né... E eu vi que eu não podia mudar mais nada para quando eu fosse realmente colocar no mercado. Eu me senti muito insegura, né? Eu chorava muito até para minha mãe, assim, com medo da recepção não ser boa. De tanto trabalho e da recepção não ser boa. E eu me espantei, assim. Porque as pessoas que eu não imaginava, pessoas que não vieram me elogiar apenas para acalmar meu coração, mas vieram me elogiar porque elas realmente gostaram, sabe? Pessoas que eu nem sei de onde conseguiram meu telefone, me ligaram, me mandaram e-mail, me mandaram recados no Facebook. Então, isso me motivou a continuar, porque eu tinha até pensado que eu nem ia continuar, tinha pensado que não ia dar certo. Então, foi muito bom. Essa recepção das pessoas é muito boa. Faz toda a diferença. Depois de toda essa conversa que a gente teve aqui, eu acho que dá pra gente sentir uma coisa muito interessante, que é a importância de nós jovens ainda desafiarmos. Porque eu creio assim, que quando chegou no seu pai, até mesmo na sua mãe, pai e mãe tem muito medo que a gente se machuque, que a gente se decepcione. Então, às vezes, eles fazem perguntas, chegam com aqueles pontos de interrogação que a gente fica pensando assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Algumas pessoas nos desmotivam, algumas pessoas motivam, mas não acreditando, motivam só para, igual você falou, confortar o nosso coração. E Arapongas é uma cidade que ainda tem muito que evoluir, uma cidade que ainda assim, eu digo que é uma cidade que promete ainda, né? A gente tem pouco mais de 100 mil habitantes, e eu acho que projetos como esses aqui vêm mesmo assim para que... Tá bom, vou ter que provar que meu negócio vai dar certo, eu vou provar e as pessoas vão aplaudir. E que a partir da bela mulher, da sua revista, as pessoas tenham consciência de que talvez ficou linda, ficou maravilhosa, mas que se outras pessoas tivessem apoiado mais
podia ter ficado melhor ainda, né? Então que esse seja, assim, o primeiro passo, assim, para que as pessoas de antigamente, os mais antigos da nossa cidade, comecem a acreditar um pouquinho mais, porque nós jovens não queremos só bagunçar, mas a gente quer colaborar, a gente quer crescer aqui, a gente quer plantar aqui, né? Exatamente. E, infelizmente, tem algumas coisas que brecam a gente, né? Eu até tive muitas pessoas me desestimularam, muitas. Que não ia dar certo, que Arapongas não comporta, que ia ser um tiro, né, que não ia ser certo e tal, mas eu acreditei tendo em mãos a revista do meu pai, né, que são quase 50 anos, né, mãe? Quase 50 anos, já 47 anos de circulação ininterrupto. Então, eu acredito na nossa cidade, acho que cada vez mais a gente vai conseguir evoluir, e são os jovens que têm que dar somos nós que temos que dar esse passo. Essa motivação, ela é importante porque muitos jovens acabam até estudando, tendo a vida aqui em Arapongas, e eles falam, não, me formei, agora eu vou para outra cidade. Então, esse apoio, esse investimento, seu pai investiu em você, mas que outras lojas, outros comerciantes possam investir em você, em novos projetos que vão servir para divulgar o que a gente tem aqui em Arapongas, para que pessoas jovens como você não saiam daqui da cidade, não se formem e falem, não, agora eu consegui muitas coisas aqui, eu consegui colher muito do que antepassados plantaram, vou colher por aqui e agora eu vou plantar em outro lugar. Não, que nós possamos plantar e colher aqui também. E foi justamente o que me falaram, mas você vai abrir uma revista em Arapongas, mas vai para Londrina, vai para Maringá tem campo, Londrina tem campo, desacreditando na nossa própria cidade, né? Pois é. Bom, queria agradecer a atenção de vocês. Milene, agora a gente vai contar sempre com a sua revista, como suplemento da revista da cidade. As mulheres já podem ficar esperando, aliás, não só as mulheres, que eu acho que os homens também adoraram o resultado da revista. E quem quiser algum contato para a parte comercial, como que faz? É com o Rodrigo, o telefone dele é 9633-1978, ou até mesmo na revista da cidade, 3152-2281. Viu? Bela mulher aí, você já pode estar encontrando aqui em Arapongas. Obrigada, Silvia, por ter nos recebido aqui no seu canto. Eu que agradeço, Débora. Obrigada pela atenção aí dispensada à Milene, né? Que ela leve em frente esse projeto dela, porque eu acho que Arapongas merece uma revista como a dela, assim como ela merece que Arapongas acredite no trabalho que ela vem realizando. Com certeza, são os jovens empreendedores ganhando espaço aqui em Arapongas. Esse é o Passe VIP, que você tem acesso ao melhor conteúdo. The mountain top, walk on water. I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling.